Oi, pessoal. Eu acredito que já esteja gravando, né? Eu vou gravar esse vídeo no intuito de falar um pouquinho para vocês sobre liquidação de sentença, né? Liquidação de sentença, aquela fase, né? Aquela fase intermediária entre o processo de conhecimento, né? Entre essa fase cognitiva e o cumprimento de sentença, ou seja, é uma fase intermediária entre o processo de conhecimento, fase cognitiva e a fase executiva, cumprimento de sentença, certo? Ela não vai ser necessária em todos os casos, são apenas determinados casos, ok? Que a gente vai estudar ao longo desse vídeo, ok? A liquidação de sentença, ela está regulamentada lá nos artigos 509 ao 512 do CPC, ok? Mas antes da gente adentrar realmente no assunto de liquidação de sentença, é necessário relembrar para vocês alguns aspectos, né, alguns requisitos para se dar início ao cumprimento de sentença ou à execução autônoma. Lá no 783 e no 786, esses dois artigos ele vai nos dizer a seguinte ideia: a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Ou seja, a obrigação consubstanciada no título executivo, ela precisa ser certa, líquida e exigível. Já a gente vai falar sobre esses atributos da obrigação, tá? Lá no 786, no mesmo sentido, ele vai falar que a execução, né, tanto cumprimento de sentença ou execução autônoma, pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada no título executivo. Então, para além da inadimplência, né, o devedor ele precisa estar devendo, ele precisa estar inadimplente. A obrigação que esse devedor está devendo precisa ser certa, líquida e exigível, ok? E o que é essa certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, né? Gente, a certeza é a identificação, né, dos elementos objetivos e subjetivos da obrigação. Elementos objetivos é saber qual é o conteúdo da obrigação, qual é a natureza da obrigação, é uma obrigação de fazer, é uma obrigação de entrega de coisa, é uma obrigação de dar, né? Então, esses são os elementos objetivos. Esse é um dos elementos, né, que define aí a certeza. E os elementos subjetivos. Os elementos subjetivos é a identificação dos sujeitos da obrigação. Quem é o devedor e quem é o credor, ok? Já a liquidez ela vai variar conforme a natureza da obrigação, tá? É a individualização da obrigação, né? E não deixar nada subentendido, é a determinabilidade da obrigação. Então, ela vai variar conforme a natureza da obrigação. É uma obrigação de fazer? Então, essa obrigação de fazer, ela vai ser líquida quando especificamente quando se especificamente dizer no título executivo a atividade ou serviço a ser realizado, ok? Então, exemplo, contratei o João para pintar paredes do meu apartamento. Isso é uma obrigação de fazer líquida? Não. Por quê? Porque eu não estou dizendo, eu não estou especificando quantas paredes o João vai pintar para ele ser liberado do serviço. Então, eu digo que eu contratei João para pintar paredes do meu apartamento e coloco isso em um título executivo extrajudicial, em um documento, em um contrato, o João ele pode simplesmente pintar uma parede e ir embora, né? Então, a liquidez na obrigação de fazer é especificar, é determinar a atividade ou o serviço a ser realizado. Nas obrigações de entrega de coisa, a liquidez, ela vai estar verificada, né? Vai estar presente quando se individualizar a coisa. Então, é uma obrigação de entrega de coisa de um veículo, né? Esse veículo é da marca tal, é o modelo tal, do ano tal. Então, você tem que individualizar o bem a ser entregue, ok? A partir dessa individualização, eu vou ter a presença da liquidez, ok? Já nas obrigações de pagar a quantia, né? A liquidez ela vai estar verificada, vai estar presente quando há uma determinação do valor devido.
tem que estar expressamente qual é o valor devido, 20 mil reais, 30 mil reais. Isso é dar liquidez a uma obrigação de pagar a quantia, ok? E a exigibilidade, por sua vez, é a verificação da inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação e varia conforme a natureza do título. Verificação de inexistência de termo ou de condição. Gente, a exigibilidade é quando a obrigação ela está vencida. Eu só posso exigir executivamente, né, forçadamente, a realização da obrigação quando essa obrigação estiver vencida, né? Então, a exigibilidade, essa obrigação também ela não pode estar condicionada a um termo ou a uma condição. Se condicionada a esses termos ou a uma condição, esse termo ou essa condição já precisam ter ocorrido para eu poder exigir a obrigação, tá certo? Para eu poder executar a obrigação. E assim ela vai ser exigível. Então, o não preenchimento, eu coloquei para vocês, né? O não preenchimento de qualquer um dos requisitos torna a execução inexequível. Logo, os requisitos são cumulativos. Lembrando que os títulos, as obrigações consubstanciadas em títulos executivos extrajudiciais precisam necessariamente ser dotadas de liquidez, de certeza, liquidez e exigibilidade, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, a gente só vai ter liquidação de sentença, tá? Das obrigações de pagar quantia consubstanciadas em títulos executivos judiciais. Ok? Então, eu não tenho liquidação de sentença de obrigação consubstanciada em títulos executivos extrajudiciais, ok? Outra informação importante, eu não tenho liquidação de sentença das obrigações de fazer, de não fazer e de entrega de coisa. Necessariamente, os títulos, né, que reconheçam a obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, precisam ser certos, líquidos e exigíveis, ok? Precisam ser dotados de liquidez, né? Porque a gente tá falando de liquidação de sentença, eles precisam ser dotados de liquidez, ok? Então, é uma obrigação de entrega de coisa, é individualizar a coisa. No título, né, a obrigação ela precisa estar clara no sentido de individualizar a coisa a ser entregue. É uma obrigação de fazer, precisa especificar, precisa estar lá especificado qual é essa coisa a ser feita, qual é essa atividade, serviço a ser feito, ok? Então, eu não tenho liquidação de sentença dos títulos executivos extrajudiciais. Eu só vou ter liquidação de sentença de títulos executivos judiciais que reconheçam a obrigação, a exigibilidade e a obrigação de pagar a quantia, ok? Então, a liquidação de sentença, ela é uma fase intermediária entre o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença destinada à apuração do valor devido. Isso pode ocorrer por inúmeras situações. Às vezes, no momento que o juiz profere a sentença, ele não tem condições, naquele momento, ele reconhece o direito do autor, que o réu tem que pagar o autor a uma determinada quantia, mas ele não tem como dizer, não tem como determinar qual é a quantia devida. Aí ele joga para um outro momento, que é a apuração, essa apuração desse valor devido vai ser na fase de liquidação de sentença, ok? Porque no momento em que ele reconhece o direito do autor ao proferir a sentença, ele reconhece que o autor tem um direito, mas ele reconhece também que ele não tem condições, naquele momento, de dizer quanto o réu tem que pagar para o autor. Aí ele joga para um outro momento, que é a fase de liquidação de sentença para apuração do valor devido, ok? E aí, eu coloquei para vocês, né, o que é liquidação de sentença. Lá no 509 do Código de Processo Civil de 2015, ele vai nos dizer assim: quando a sentença condenar o pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Então, daí a gente já entende duas coisas, né? Liquidação de sentença é só para as obrigações de pagar, tá? E a liquidação de sentença, ela pode ser requerida tanto pelo credor como pelo devedor, ok? Existem duas modalidades de liquidação, a liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum. Diferenças muito pontuais entre as duas, tá?
Na liquidação por arbitramento, olha o que é que o código diz. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou devedor, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Exemplo. Imagine aí que eu tenho uma ação, né, de indenização, que um determinado autor entra contra um determinado réu, em decorrência de uma ocupação indevida de um determinado imóvel do autor, do qual o autor é o proprietário. No momento em que o juiz, exemplo, tá, gente? No momento que o juiz reconhece o direito do autor, que realmente o réu estava ocupando indevidamente o imóvel do autor, ele reconhece que o autor tem razão, que o imóvel não era do réu, e aí o autor, né, no momento que entrou com a ação, pediu uma indenização. Só que naquele momento que o juiz reconheceu o direito dele, em sentença do autor, reconheceu o direito do autor, ele não tem como dizer qual é o valor que o réu vai ter que pagar para o autor em decorrência de todo o tempo em que ele ficou indevidamente no imóvel. Por quê? Porque o juiz não tem como dizer qual seria o valor justo, exato, né, de um aluguel daquele imóvel. Tá? Ele não sabe determinar de plano ali, ao momento que ele reconhece o direito do autor, ele não sabe reconhecer de plano o valor devido, porque envolve inúmeros fatores. Um deles é a análise, né, de quanto seria mais ou menos um aluguel mensal, né, daquele imóvel. Então, esses momentos, tá? Essas questões, o juiz poderia, por arbitramento, né, determinar na sentença que a apuração do valor devido dessa indenização que o réu teria que pagar para o autor em decorrência da ocupação indevida desse imóvel, poderia se dar na fase de liquidação de sentença. Reconhece o direito do autor, mas também reconhece que vai ser necessário liquidar, né, o valor devido, a apuração do valor devido, vai ser necessário a instauração de uma liquidação de sentença para a apuração do valor devido, tá? Então, esse seria um exemplo de liquidação por arbitramento. A liquidação pelo procedimento comum é outra modalidade de liquidação de sentença, tá certo? E olha o que é que o código nos diz. Quando a sentença condenar o pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, né? Lembrando, gente, uma coisa que eu não falei para vocês. O devedor, ele pode requerer a liquidação de sentença porque ele também pode estar interessado em pagar, tá? Então, como é que ele vai pagar? Como é que ele vai pagar uma quantia para o credor se nem mesmo ele sabe quanto é que ele ainda deve pagar? Então, ele pode requerer a instauração da liquidação de sentença para apuração do valor devido, para saber, né, qual é o valor que ele tem que pagar para o credor, ok? Por isso que o devedor ele pode requerer a liquidação de sentença. Mas olha aí o que diz o 509, inciso 2º, né? Quando a sentença condenar o pagamento de quantia ilíquida, tá? Ou seja, não tem ainda, não sabe qual ainda é o valor devido que o réu tem que pagar para o autor, tá? Proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou devedor, pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar fato novo e provar fato novo. Vamos imaginar aqui uma situação. Eu entrei com a ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência do Luciano, tá? E aí, eu venho em decorrência aí de um acidente de trânsito, tá? Eu entrei com essa indenização em face do Luciano em decorrência de um acidente de trânsito. No momento que eu entro com a ação, eu realizo um pedido genérico, porque eu ainda estou custeando meu tratamento médico. Eu sofri inúmeros danos em decorrência desse acidente de trânsito causado pelo Luciano. E no momento que eu entro com a ação, eu ainda estou custeando o meu tratamento médico. E durante toda a ação, né, para o reconhecimento desse meu direito em face do Luciano, eu ainda estou custeando o meu tratamento, tá? Aí, o juiz, ao proferir a decisão, ele reconhece o meu direito.
que eu tenho, ele reconhece que o Luciano tem que me prestar uma indenização, tá? Vamos pegar aqui os danos materiais. Digamos que, após sair a decisão do juiz, reconhecendo que o Luciano realmente me causou um dano, eu descubro que eu vou ter que fazer uma cirurgia, sei lá, no meu joelho, em decorrência do acidente que eu sofri, causado pelo Luciano, tá? Perceba que aí existe um fato novo, tá? A ser apurado, que necessariamente interfere no valor que o Luciano precisa me pagar a títulos de danos materiais. Vocês concordam? Então, seria uma hipótese, nesse caso que eu mostrei para vocês, seria uma hipótese de liquidação pelo procedimento comum. Por quê? Porque surgiu um fato novo, tá? Que não foi objeto da fase de conhecimento, mas que vai interferir no valor que o Luciano vai ter que me pagar. Vai ter que me indenizar, tá certo? Então, nunca se esqueçam, tá? Liquidação por arbitramento e liquidação pelo procedimento comum são diferentes, tá? A liquidação pelo procedimento comum, ela é muito pontual, dá para visualizar bem quando existe uma liquidação pelo procedimento comum, tá? Esse exemplo que eu dei para vocês é ótimo de visualizar, tá? Então, continuando. Eu coloquei 2 observações aí para vocês nunca mais esquecerem, né? Quem é que pode requerer a liquidação de sentença é o credor, tanto o credor como o devedor. E outra observação importante que vocês nunca podem esquecer é que não existe liquidação de sentença de obrigação de fazer e de entrega de coisa. Só liquidação de sentença de obrigação de pagar a quantia reconhecida em títulos executivos judiciais. Por quê? Porque os títulos executivos extrajudiciais, eles necessariamente precisam ser líquidos. Ou seja, eu não posso instaurar uma liquidação de sentença para apuração de um valor, né? Consubstanciado em um título executivo extrajudicial. Os títulos executivos extrajudiciais, eles precisam necessariamente apresentar todas as características, né? Todos os atributos da obrigação. Certeza, liquidez e exigibilidade, ok? Se a obrigação contida em um título executivo extrajudicial não for líquida, aí eu não posso entrar com liquidação de sentença, tá certo? Então, eu coloquei um esqueminha para vocês. Processo de conhecimento, né? Tem uma sentença. Se a sentença for líquida e, porventura, o devedor realmente não cumpra com a obrigação, né? Reconhecida nessa sentença, o credor pode requerer o cumprimento de sentença. Mas digamos que eu tenho um processo de conhecimento, a sentença saiu. E dentro dessa sentença, eu tenho um valor ilíquido, né? Eu tenho uma obrigação de pagar a quantia ilíquida, o reconhecimento de uma obrigação de pagar a quantia ilíquida. Aí vai ser necessário a instauração, né, da liquidação de sentença, que é um incidente processual, tá certo, gente? Para apuração do valor devido e, posteriormente, né, a apuração desse valor devido e a determinação de quanto o devedor vai ter que pagar para o credor, e caso realmente, após a apuração desse valor, o devedor não cumprir com a obrigação, com o pagamento desse valor devido, o credor pode iniciar a requerer, né, a fase de cumprimento de sentença, tá certo? Requerer o cumprimento de sentença para o cumprimento da obrigação de pagar a quantia, tá? Então, esquematização aí de novo. Processo de conhecimento, nunca se esqueça, né? E às vezes vai ser necessário a liquidação de sentença, que é um incidente processual, ou seja, é uma fase intermediária também. Vocês não podem esquecer desses detalhes, tá? Então, tem o processo de conhecimento, quando necessário, liquidação de sentença. E caso o devedor realmente não cumpra com a obrigação após a liquidação de sentença, o credor pode requerer o cumprimento de sentença, ok? Aí, outra questão super importante sobre liquidação de sentença. Gente, às vezes, uma sentença, ela pode ter uma sentença que reconheça a obrigação de pagar a quantia, ela pode ter uma parte líquida e outra parte ilíquida. O 509, ele vislumbra bem essa ideia, tá? Olha o que é que diz o 509. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra parte ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Traduzindo, vamos pegar um exemplo.
Entrei com a ação de indenização por danos morais e materiais em face do Luciano. Pedi R$ 10.000 a título de danos morais e realizei um pedido genérico em relação aos danos materiais, porque no momento que eu entrei com a ação, eu ainda estou custeando o tratamento em decorrência dos danos, né, que o Luciano me causou. E aí, eu não tenho como dizer para o juiz quanto, a título de danos materiais, o Luciano tem que me pagar, ok? Aí, eu entrei com um pedido genérico em relação ao título, aos danos materiais. Aí, o juiz, ao decidir, ele reconhece o meu direito em face do Luciano, reconhecendo que o Luciano realmente tem que me indenizar, tá? Aí, ele diz que ele julga procedente o meu pedido de danos morais e condena o Luciano a me pagar R$ 10.000 a título de danos morais. Mas, ao reconhecer o meu direito, ele não tem como dizer ainda, no momento de reconhecimento do meu direito e de proferir a decisão, né, a sentença, de quanto o Luciano tem que me pagar a títulos de danos materiais. Aí ele joga para a fase de liquidação de sentença, tá? Ele arbitra dizendo que o valor, né, a título de danos materiais que Luciano precisa me pagar, vai ser apurado em sede de liquidação de sentença, tá? Ele arbitra isso em sentença. Aí, gente, o 509, ele tá dizendo que eu posso, Thaisa, tá, requerer o cumprimento da parte líquida. Eu posso requerer o cumprimento de sentença da parte líquida. Qual é a parte líquida? Os 10 mil de danos morais, né? Então, eu posso requerer que o Luciano me preste, me pague os R$ 10.000 a título de danos morais. E eu posso requerer, em autos apartados, a liquidação de sentença da parte dos danos materiais. Tá certo? É isso que o 509 está dizendo. Quando na sentença houver uma parte líquida, qual é a parte líquida aqui no nosso exemplo? Os R$ 10.000 a título de danos morais, né? Que o juiz reconheceu que o Luciano deve me pagar. E a outra parte líquida, qual é a parte líquida? Os danos materiais que o juiz também reconhece que o Luciano deve me pagar, mas ele não sabe dizer ainda, naquele momento que ele profere a decisão, qual é o valor desses danos materiais, tá? E que, porventura não, e que, consequentemente, o Luciano precisa me pagar, tá? Então, quando na sentença houver uma parte líquida e outra parte ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução da parte líquida, ou seja, dos R$ 10.000, né, dos danos morais, e em autos apartados, a liquidação da parte líquida. Ou seja, estaria tramitando aí, nesse meu exemplo, estaria tramitando ao mesmo tempo tanto o cumprimento de sentença da parte líquida, como a liquidação de sentença em autos apartados da parte ilíquida, tá certo? Para apuração do valor dessa parte líquida, tá? É isso que o 509 tá nos dizendo. Aí, como eu só acrescentando aí, né? Modalidade de liquidação por arbitramento, pelo procedimento comum. Aí, pelo procedimento comum, o 510 ele vai nos dizer o seguinte. É muito interessante o 510 para a gente saber diferenciar bem a liquidação por arbitramento pelo procedimento comum. O 510 ele fala assim. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, tá? No prazo que fixar. E caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Então, o juiz vai intimar as partes para a apresentação de pareceres na liquidação por arbitramento. E caso esses documentos, né, apresentados pelas partes ainda não sejam suficientes para convencer o juiz quanto o devedor precisa pagar para o credor, o juiz ele pode nomear perito, né, para apuração do valor devido, tá? E aí, a nomeação desse perito, tá? Ela vai observar o procedimento da prova pericial que a gente estuda lá no processo de conhecimento, ok? Aí eu coloquei aqui um esquema para vocês. O requerimento da liquidação por arbitramento está fundamentado lá no 509, inciso 1º do CPC. Vai ocorrer a intimação das partes para a apresentação desses documentos, pareceres, né? Eu tenho boletos que eu paguei em decorrência do dano causado, custos
internação, exemplo, né? Com internação, com transporte, tá certo? Tudo isso esses documentos, esses recibos, podem ser apresentados, tá? Para o convencimento do juiz e para a consequente determinação do valor devido, tá? Se esses documentos apresentados pelas partes, tanto pelo devedor como pelo credor, forem suficientes, o juiz vai proferir a decisão interlocutória, reconhecendo, né, o valor devido e vai dizer quanto é esse valor. Se não for suficiente a apresentação desses documentos, desses pareceres, o juiz pode nomear perito, né? E aí, esse perito ele vai proferir um laudo, e a partir desse laudo, o juiz vai proferir uma decisão interlocutória, né? E vai proferir uma decisão líquida, tá? Reconhecendo qual é o valor que o devedor vai ter que pagar para o credor, ok? Na liquidação pelo procedimento comum, lá no 511, o Código de Processo Civil, ele vai nos dizer o seguinte. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido. Ou seja, tanto na liquidação por arbitramento como na liquidação pelo procedimento comum, eu tenho a intimação, tá? Então, na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando a seguir no que couber o disposto no livro 1 da parte especial deste Código. Então, na liquidação pelo procedimento comum, em decorrência, né, da verificação desse fato novo, da alegação do fato novo, vai ser necessário que o requerido, que o devedor, apresente uma contestação no prazo de 15 dias, tá? Se ele quiser apresentar, né, para querendo apresentar a contestação no prazo de 15 dias, tá certo? Então, eis aí a grande diferença entre a liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum, tá? Na liquidação por arbitramento, não se esqueça que é o 509, inciso 1º, mais o 510. E lá, na liquidação pelo procedimento comum, é o 509, inciso 2º, mais o 511 do CPC, tá? Outra questão super importante. O Código de Processo Civil de 2015, gente, ele previu essas duas modalidades de liquidação, por arbitramento e pelo procedimento comum. Existia no Código de Processo Civil de 73 a liquidação por cálculo, tá? Essa liquidação por cálculo, ela não existe mais. Por quê? Antes, gente, existia essa liquidação por cálculo, era mais ou menos assim. O juiz, ele proferia a decisão, né? No momento que ele proferiu a decisão, vamos imaginar uma situação diferente. Ele já tem todas as ferramentas suficientes para dizer quanto o réu vai ter que pagar para o autor. Digamos que seja uma ação de indenização por danos morais e materiais, né? O juiz condenou João a pagar a Thaisa R$10.000 a título de danos morais e R$15.000 a título de danos materiais. A liquidação por cálculo se destinaria a só somar esses valores, 10.000 mais 15.000. Isso seria a liquidação por cálculo. Essa liquidação por cálculo, ela não é mais necessária, não existe mais, tá? À luz do CPC de 2015, tá? Olha o que é que diz o 509, parágrafo 2º. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia líquida, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou devedor. Parágrafo 2º. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, cálculo simples, né? Somatório aí, o credor poderá promover desde logo o cumprimento de sentença. Ou seja, eu não precisaria, Thaisa, instaurar uma liquidação de sentença por cálculo só para somar 10.000 mais 15.000 reais. Isso não é necessário, tá? Eu mesmo somo e entro com o cumprimento de sentença, ok? Olha o que eu coloquei para vocês. Não há mais liquidação por cálculo do contador. Quando existia, os autos eram remetidos ao contador, que apurava o quanto devido. Sobre os cálculos, as partes tinham oportunidade de manifestadas e podiam apresentar impugnação. Ao final, superadas as questões suscitadas, o juiz homologava o cálculo.
Então, essa liquidação por cálculo, ela estava prevista no CPC de 73 e agora o CPC de 2015, ela só previu duas modalidades de liquidação de sentença, tá? Liquidação por arbitramento pelo procedimento comum. Quando a apuração do valor depender apenas de simples cálculo aritmético, né, uma somatória, não vai ser necessário a instauração de liquidação de sentença para a somagem, né, para a contabilidade a somatória desses valores, tá? É possível discutir novamente a lide na fase de liquidação de sentença? Outra questão super importante. Essa pergunta aqui, ela cai demais nas provas de vocês, tá? Não, gente, não é possível discutir novamente a lide na fase de liquidação de sentença. Inclusive, tá até aqui errado no slide, né? Eu coloquei não é possível discutir novamente a lide na fase de liquidação de sentença. Não tem essa vírgula, porque dá outro sentido. Não é possível discutir novamente a lide na fase de liquidação de sentença. É isso que a gente entende lá do 509, parágrafo 4º, que diz o seguinte: na liquidação de sentença, é vedado discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou. Gente, a fase de liquidação de sentença, ela é uma fase intermediária entre o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença, destinada à apuração do valor devido. Quanto o devedor vai ter que pagar para o credor. Não é possível, na fase de liquidação de sentença, discutir novamente a lide, discutir novamente o mérito, tá? O mérito, ele já foi decidido na fase de conhecimento. Na liquidação de sentença, vai ser destinado, o objetivo da liquidação de sentença é apurar o valor que o devedor tem que pagar para o credor. Não há mais chance de discutir novamente a lide ou modificar a sentença que julgou, tá? Outra perguntinha super recorrente também nas provas de vocês. É possível requerer a liquidação de sentença na pendência de recurso? O 512 vai nos dizer claramente que sim, tá? A liquidação de sentença poderá ser realizada na pendência de recurso, independentemente, tá, gente, dos efeitos conferidos a esse recurso. É um recurso de efeito suspensivo? É um recurso sem efeito suspensivo? Então, independentemente dos efeitos conferidos a esse recurso, ok? A liquidação de sentença, ela poderá ser realizada. Lembrando que o efeito suspensivo, né? Quando o recurso tem efeito suspensivo, com efeito suspensivo, a execução, né, ela fica paralisada, tá? E sem efeito suspensivo, a execução, ela pode ser iniciada, tá? Então, a liquidação de sentença poderá ser realizada na pendência de recurso, independentemente dos efeitos conferidos a esse recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, tá? Por quê? Porque os autos vão estar numa instância superior, né? E a liquidação de sentença, ela vai ser requerida no juízo de origem, tá? Então, em autos apartados, a liquidação de sentença vai estar sendo analisada e os autos principais do processo vão estar em uma instância superior em decorrência do recurso, tá? Então, a liquidação de sentença poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Então, sim, é possível, é o que chamamos de liquidação de sentença provisória, tá? Lembrando que a liquidação de sentença definitiva é aquela realizada após o trânsito em julgado da decisão, e líquida, né? E na liquidação provisória, como eu tenho a presença de um recurso, realizado na pendência de um recurso, essa decisão, ela pode ser modificada, né? E se modificada, consequentemente, vai interferir ali no valor que é devido, né? Então, a liquidação provisória é essa liquidação realizada na pendência de um recurso. Caso haja alteração da decisão com o julgamento do recurso, a liquidação realizada ficará sem efeito, tá? Porque a liquidação, ela vai ser baseada na decisão que foi recorrida, tá? Então, caso essa decisão recorrida seja modificada pelo tribunal, ok? Essa liquidação provisória, ela vai ficar... A liquidação provisória dessa decisão judicial, ela vai ficar sem efeito, tá? Continuando, tá? Eu coloquei aqui um resuminho para vocês sobre tudo que vocês precisam saber pontualmente de liquidação de sentença.
tá? Lembrando aqui, somente existe liquidação de sentença de obrigação de pagar quantia de título executivo judicial. Não existe liquidação de sentença de títulos executivos extrajudiciais. Necessariamente, os títulos executivos extrajudiciais, eles precisam ser líquidos, tá? Certos e exigíveis, ok? Já os títulos executivos judiciais que reconheçam a obrigação de pagar quantia, eles precisam ser certos e exigíveis, mas eles podem ser ilíquidos, tá? Eles podem ser ilíquidos. E uma vez verificada essa iliquidez da obrigação, vai ser necessária a instauração da fase intermediária desse incidente processual chamado liquidação de sentença para apuração do quanto devido. A liquidação de sentença ela é um incidente processual, né? Logo, não é um novo processo. A parte que requerer a liquidação de sentença, ela não vai precisar entrar com a ação de liquidação de sentença, não. É um incidente processual, então, é uma fase intermediária entre o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. O objetivo da liquidação é fixar o valor devido, o quanto devido, tá? Novamente, né, constitui-se de fase intermediária entre o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. Existe no CPC, à luz do CPC de 2015, duas modalidades de liquidação, por arbitramento e pelo procedimento comum. Não existe mais a necessidade de liquidação por cálculo, né, prevista no Código de Processo Civil de 73. A liquidação, ela tanto pode ser requerida pelo credor como pelo devedor. Ora, gente, o devedor, ele pode requerer a instauração da liquidação de sentença porque ele tem interesse em saber quanto é que ele tem que pagar para o credor, tá certo? É possível se realizar a liquidação provisória, né? Aquela liquidação realizada na pendência de um recurso, tá? E independentemente dos efeitos conferidos a esse recurso, se ele é com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo, a liquidação ela pode ser realizada, tá certo? E na liquidação de sentença, não é possível discutir novamente a lide. Gente, a liquidação de sentença, ela não é recurso, tá? A liquidação de sentença é uma fase intermediária. Então, a liquidação de sentença, ela não se destina a modificar a decisão, tá? A sentença, ela não se destina a modificar a sentença. Ela se destina pura e simplesmente a apurar o valor que o devedor precisa pagar para o credor, tá certo? Então, é isso que vocês precisam saber sobre liquidação de sentença, ok? E eu espero do fundo do meu coração que vocês acertem questões de liquidação de sentença na prova de vocês, porque com certeza vai ter pelo menos uma questão de liquidação de sentença, e na AV3 sempre tem uma questão de liquidação de sentença, e é um assunto muito fácil. Como é um assunto muito fácil, vocês não podem se dar o luxo, né, de errar uma questão sobre liquidação de sentença. Leiam, tá? Certo, gente? Leiam os artigos 509 ao 512 do CPC, tá?